Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma imersão na vida e obra de Viktor Frankl. Hoje eu vou apresentar para vocês uma obra incrível. E de fato, é incrível. Eu vou apresentar para vocês Fundamentos da Logoterapia, na clínica psiquiátrica e psicoterapêutica. Esse livro, volume 1, e esse livro, volume 2. Nós estaremos falando dessa obra, com 2 volumes. Esse livro é Fundamentos da Logoterapia na Clínica Psiquiátrica e Psicoterapeuta. O volume 1, a tradução dele foi lançada em 1991 e o volume 2 foi em 1995 pela editora Vozes. Falando um pouquinho do autor, ele é o Dr. Roberto Rodrigues, médico, formado pela Faculdade de Medicina a UFRGS, Universidade do Rio Grande do Sul, em 1965. Fez curso de especialização em psiquiatria pela universidade, obtendo em 1970 o título de psiquiatra da Associação Brasileira de Psiquiatria e da Associação Médica Brasileira. Entre 1984 e 86, ele cumpriu as 4 etapas do curso de formação em logoterapia, em Porto Alegre, quando se tornou membro da Sociedade Brasileira de Logoterapia, a Sobral. Doutorado em Psicologia de 1991 a 1993, na Universidade Argentina John Kennedy. De 1988 a 1999, ele fez um pós-doutorado em Viktor Frankl Instituto de Logoterapia. Participa desde 1970 dos Congressos Brasileiros de Psiquiatria e apresentou trabalhos nos Congressos Internacionais de Psicoterapia. O livro Fundamentos da Logoterapia, ele é em 2 volumes, como nós mostramos. E não é somente uma obra destinada a expor os postulados básicos que o homem é, mas sobretudo um ser transcendente sobre forças brutas da natureza e do destino. Esta obra ela traz em seu bojo assuntos de muita profundidade. Já na primeira parte, ali no início, ele fala dos fundamentos teóricos. No capítulo 1 desse primeiro volume, ele vai trazer a terceira escola de psicoterapia de Viena. Ele fala do topo da pirâmide. Dentro desse capítulo, ele traz uma analogia ao ovo de Colombo, lá na página 36. Também traz um psicólogo num campo de concentração, que é o resumo da primeira parte do livro de Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Depois ele traz os conceitos básicos da logoterapia, que é o resumo da segunda parte do livro Em Busca de Sentido de Viktor Frankl. E também traz dentro desse capítulo a libertação do psicologismo, lá na página 64. Indo para o capítulo 2, ele traz a análise existencial e a reflexão sobre o espírito, lá na página 79. Depois ele vem falando de Desain, análise existencial e logoterapia, na página 88. Ele vem falar da liberdade e responsabilidade à luz da logoterapia, na página 96. Indo para dentro do terceiro capítulo, a psicoterapia contemporânea e o sentido da vida, já lá na página 103. Depois o encontro inicial, na página 110, fala da decisão pelo tratamento, na página 120. Depois ele traz transferência e contra-transferência, um vínculo para o encontro existencial. Ele vai se aprofundar muito em cada tópico desse. Depois ele traz as técnicas psicoterapêuticas na psicoterapia prática, lá na página 130. Depois ele vai para a parte 2, que é o dinamismo psiconoéticos, a página 133. Também tem no capítulo 4 a ansiedade e as crises normais da existência, na página 135. Esse livro ele vem trazendo uma profundidade em sequência, em uma compreensão muito interessante. O autor é muito didático, E ele faz isso de maneira proposital, para que esse livro ele seja compreendido por todos. Qualquer leitor que venha buscar conhecimento nesses livros, ele vai ter uma facilidade na compreensão, embora esteja sendo escrito por um doutor em medicina, em psiquiatria, em psicologia. Ele traz a psicodinâmica e a psicopatologia da ansiedade.
traz também a noodinâmica da ansiedade, ele se aprofunda muito nessa questão. No capítulo 5, ele traz lá o sentido do sofrimento e a síndrome do inescapável, muito interessante da maneira que ele aborda esse assunto. Aí ele entra lá no 6º capítulo, o vazio existencial e a neurose noogênica, que ele também se aprofunda, especifica e nos explica o que é a neurose noogênica e como ela surge em sua origem. As frustrações existenciais ou o noodinamismo de carência valorativa, lá na página 190. Ele vai falar também da psicoterapia da transcendência, já no finalzinho, na página 202. E aí nós vamos para o 2º volume, que é uma sequência. Lá na parte 3, as grandes síndromes psiquiátricas na logoterapia, na página 7. A gente entra lá no capítulo 7º, porque se trata de uma sequência, né? A reumanização do atendimento psiquiátrico em geral, já na página 9. Aí ele traz toda uma introdução, e dentro desse capítulo ele também fala da logoterapia e hospitais psiquiátricos, lá na página 11. Depois a gente vai para o capítulo 8º, que ele vai falar das neuroses, né, na página 19. Entra em análise existencial especial, logoterapia das neuroses, já na página 31. Depois entra lá no 9º capítulo, que ele vai falar do alcoolismo e as toxicomanias, na página 47. Esse assunto é muito importante e muito atual. Dentro desse capítulo, ele também vai trazer a adicção às drogas, na página 56. Depois, capítulo 10, ele vai se aprofundar nas psicoses. Depois ele traz a genética da esquizofrenia e traz a logoterapia e análise existencial das psicoses, que é incrível da maneira que ele aborda. Essa obra ela é muito rica, ela realmente traz uma profundidade, um conhecimento de logoterapia muito grande. Indo mais além, ele continua dizendo que além de apresentar dados de ampla utilidade para educadores, sociólogos, estudantes e profissionais de várias áreas humanísticas, traz 2 elementos importantes que no meio médico-psicológico podem ser até certo ponto considerados como inéditos. Aí ele traz primeiramente ali uma exposição teórica detalhada das grandes síndromes, como nós vimos nos títulos, né, que ele vai abordar. Síndromes psiquiátricas a partir da visão logoterapêutica analítico-existencial, e a seguir uma descrição minuciosa de um considerável número de alusões clínicas, comentadas e supervisionadas sobre a abordagem que o logoterapeuta, seja psiquiatra ou psicólogo, tem a possibilidade de fazer com que o paciente de psicoterapia ambulatorial ou nosocomial. E com esses elementos fundamentais, o autor se propõe a nos apresentar uma obra suficientemente ilustrativa de como se trabalha e como se compreende os pacientes na logoterapia e na logoteoria. A logoterapia prática é uma forma de psicoterapia aplicada a pacientes com problemas e conflitos existenciais, psicodinâmicos, psicológicos e sintomas psiquiátricos. Qualquer terapeuta, seja psicólogo, seja psiquiatra, seja médico em geral, ou psicopedagogo, ou técnicos que lidam com os auxiliares dos tratamentos de qualquer tipo de distúrbio, tem na logoterapia amplas possibilidades de compreensão do núcleo espiritual da pessoa. O autor nos traz isso. É essa dimensão noética transcendente dos pacientes com reais potencialidades de, apesar da enfermidade, dos conflitos, das adversidades ou do sofrimento, encontrar sentido pessoal de vida na realização dos seus valores próprios, no encontro do amor, na moral, na religiosidade autêntica ou até na dignidade da renúncia ou da morte. Olha como ele se aprofunda, olha como se percebe no decorrer da leitura dessas obras o conhecimento, o profundo conhecimento que o Dr. Roberto tem. No 2º volume, o autor procura demonstrar a prática clínica dos conceitos teóricos já expostos no 1º volume e detém-se, sobretudo, na descrição das grandes síndromes psiquiátricas e na sua abordagem terapêutica, reumanizada, com o auxílio da logoterapia. E ele vai além.
Sua exposição é enriquecida com uma ampla variedade de casos clínicos, cuidadosamente selecionados a partir de sua praxis pessoal, toda a experiência dele, comentados e analisados à luz dos modernos conceitos da psicoterapia dinâmica. Eu esqueci de comentar que o autor dessa obra também é um grande pesquisador. Sua obra foi escrita no estilo de inclinação literária e completada pela proposta logoterapêutica. Possui, além do mais, um positivismo, personalismo e expressão científico-filosófico nitidamente original, possibilitando uma leitura de fácil compreensão. A essência da logoterapia, diz o autor, é considerar o homem não como objeto de investigação, mas como sujeito que deve ser compreendido. E isso nos leva a enquadrar, de certa forma, essa escola dentro das psicoterapias compreensivas, a qual facilita a abordagem do paciente de uma forma integral, holística e antropológica. O homem, segundo seus postulados fundamentais, tem inerente um propósito essencial na vida, a procura de um sentido ou significado de cunho imaterial, de uma meta que signifique a realização de valores na área da moral, da ética e que o dignifique como um ser humano. Esta não é somente uma obra para médicos e psicólogos. O autor teve a intenção de torná-la clara e simples, com o objetivo de atingir também pessoas interessadas em outras áreas de conhecimento, tais como sociologia, antropologia, psicologia social e, em suma, em quaisquer outros assuntos sobre ciências humanas. E aí eu me dou satisfeito aqui, porque nós não estamos fazendo uma resenha, nós estamos apresentando essa obra. Mas quero deixar duas reflexões, que uma se sobrepõe à outra, para que a gente possa refletir. Quando o homem não pode decidir livremente, é que ele tem medo da liberdade e da responsabilidade. Quando o homem não pode encontrar o seu rumo e sua missão na vida, é que ele tem ansiedade da falta de sentido. Quando o homem não pode transcender, é que ele tem o real e terrível medo da morte. Quando o homem não pode amar, é que ele tem angústia compulsiva de solidão. Certo de que criei uma inquietação em vocês, uma curiosidade de poder adquirir essa obra e com ela seguir nessa imersão da vida e obra de Viktor Frankl. Desejo a todos um ótimo domingo e que possamos ter uma semana repleta de sentido. Espero vocês aqui no próximo vídeo. Um grande abraço.